E aí, aqui é o Node, imagine só. Em 15 de abril de 1912, no meio do Oceano Atlântico, centenas de tripulantes lutam por suas vidas no maior navio já criado, o Titanic. Por causa da colisão com um enorme iceberg, a embarcação começou a afundar rapidamente e os passageiros tentam conseguir um lugar nos botes salva-vidas. Dentre eles está o casal Charles e Liz, que em meio à confusão acabam sendo separados. A jovem tenta encontrar o seu noivo, mas é forçada a entrar em um dos botes, que por problemas mecânicos é despejado com força na água e acaba virando. Após horas de terror, o Titanic afunda no mar e sobram poucos sobreviventes, incluindo Liz, que consegue subir no bote. Ao longe ela encontra Charles e chama por ele, mas o sujeito é misteriosamente sugado para dentro da água, restando apenas o seu chapéu. A garota tenta alcançá-lo, mas eis que o seu noivo surge como um zumbi e puxa a jovem de volta ao mar. 110 anos depois desse terrível acontecimento, a mesma companhia que criou a embarcação original desenvolveu uma réplica, a qual deu o nome de Titanic 3. A ideia é realizar o percurso inverso do navio anterior, saindo de Nova York e chegando na Inglaterra. Além disso, durante a viagem, o Titanic 3 irá passar no local onde o navio original afundou, como uma forma de prestar homenagem às vítimas do desastre. Com tudo pronto, os tripulantes se reúnem para o desembarque, enquanto a capitã do navio, Celeste Rhodes, dá as orientações finais à sua equipe. Ela quer ter certeza de que não ocorrerá outra tragédia como no passado, e exige de todos um cuidado redobrado para que a viagem siga sem incidentes. Enfim, o Titanic 3 desembarca em alto mar, com todos comemorando o que promete ser uma viagem inesquecível. No entanto, no depósito de bagagens, uma jovem misteriosa chamada Edina sai de dentro de uma mala, vestindo roupas de época. Ela logo chega até o deck principal e, aproveitando a desatenção de todos, ela veste um uniforme de funcionário e se esconde em uma das cabines. Mais tarde, ela vai até o museu do navio, onde será realizada uma exposição de itens encontrados da antiga embarcação. Sem ninguém por perto, ela retira da vitrine o item mais precioso da coleção, um violino em perfeito estado, coletado em meio aos destroços do Titanic. Porém, ao ver a jovem mexer em algo tão valioso, o dono da coleção, o Professor Hall, a manda se afastar do violino imediatamente. Em resposta, a jovem o acusa de ter roubado as peças do seu lugar de origem e alerta que todas elas estão possuídas por uma antiga maldição. O sujeito não leva isso a sério e manda a jovem ir embora, mas antes de ir, ela leva escondido um grampo de cabelo que pertencia a uma das vítimas. Horas depois, o casal de influencers Mia e Jackson começam a explorar o navio e registram tudo o que encontram em suas redes sociais. Enquanto atravessam os corredores do deck principal, os dois se assustam quando de repente aparece o chefe de segurança Brian. Porém, o sujeito apenas indica ao casal seu quarto e diz para eles se prepararem, pois nesta noite o navio passará pelo local onde o Titanic afundou. Em outra parte do barco, o Professor Hall está contando a um dos tripulantes sobre a sua expedição marítima no navio original. Dentre os itens que encontrou, ele guarda consigo um anel prateado que contém os nomes Edward e Sarah. Ele revela ser a mesma aliança de casamento usada pelo antigo capitão do Titanic e que por razões sentimentais ela não está à venda. O passageiro fica interessado em comprar as outras peças e, mesmo tendo sido avisado de que elas estão amaldiçoadas, o Professor Hall o leva até a exposição. Quando chega a noite, o Titanic 3 se aproxima do local onde o navio afundou e os funcionários organizam um baile comemorativo. Nesse meio tempo, Edina se esconde novamente no depósito de bagagens e começa a realizar um ritual macabro. Para isso, ela retira dos seus pertences uma foto do seu bisavô, que é ninguém menos que o próprio Capitão Edwards. Pouco depois, o casal de influencers decide continuar a exploração com sua câmera, mas dessa vez eles seguem até os decks inferiores do navio. Assim que eles passam pelo depósito de bagagens, encontram a jovem misteriosa no meio do seu ritual. Apesar de acharem isso muito estranho, eles decidem registrar o ritual ao vivo, esperando gerar mais engajamento com o público. De repente, Edina pega o grampo que roubou da exposição e que na verdade pertencia à sua bisavó Sarah. Com ele, a jovem acerta a própria mão, despeja o sangue em cima da foto do Capitão Edwards
e começa a invocar os espíritos das profundezas. Mia e Jackson observam tudo, até que recebem a visita de uma passageira chamada Nancy, que é fã do casal e estava acompanhando a transmissão pelo celular. Por fim, a jovem misteriosa termina o seu ritual e, por coincidência ou não, as luzes do navio se apagam e os celulares são desativados. Vendo que há algo de muito errado acontecendo no navio, Mia, Jackson e Nancy retornam ao deck principal, onde se esbarram com o Professor Hall. O sujeito fica impressionado com a beleza de Mia e a convida para o baile, além de oferecer peças de sua coleção particular. Como era de se esperar, Jackson não gosta nada disso, mas antes que uma briga se inicie, Mia recusa a proposta e chama o marido para seguirem até a festa. Minutos depois, com todos reunidos no salão principal, Suzy, a assistente da capitã, anuncia que o navio acaba de chegar no local onde o Titanic afundou. Todos fazem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas, e em seguida o baile cerimonial começa. Ao mesmo tempo, o ritual de Edina faz com que o espírito do seu bisavô se materialize, e o capitão começa a invocar as almas da antiga tripulação. Pouco depois, Mia e Jackson vão até o convés principal com a sua câmera, até que os dois se veem em meio a uma forte neblina. No meio dela, surgem os espíritos dos violinistas do passado, e eles tocam uma melodia tão poderosa que causa dor nos ouvidos de todos os passageiros. O casal fica atordoado com o barulho e os espíritos puxam Jackson para dentro de um portal. Assim que Mia se recompõe, ela procura pelo marido, mas em vez dele, surge o Professor Hall, que a chama de volta para o bar. Ela se recusa, dizendo que irá procurar pelo marido, e pega o celular para ver na gravação em vídeo o que aconteceu com ele. No entanto, outro espírito aparece diante dela e, com um movimento brusco em seu violino, ele cria uma forte onda sonora. O impacto do som atinge diretamente o cérebro de Mia, que cai no chão já sem vida. Enquanto isso, na sala de comando, o navegador chamado Parker vê estranhas leituras no radar e vai avisar a Capitã Celeste. Assim que ela chega no local, ele lhe diz que foram captadas estruturas sólidas no mar, embora não exista nada além de água ao longo do percurso. Para piorar, Brian, o chefe de segurança, chama a capitã com urgência e lhe mostra o corpo de Mia no convés. Temendo que todos estes eventos possam estar interligados, a Capitã Celeste ordena que sua equipe se mobilize para investigar quem pode ter feito isso. Porém, mais eventos estranhos acontecem quando, na sala de maquinário, o engenheiro vê estranhas figuras se aproximarem. Ele tenta fugir, mas se depara com um espírito maligno que usa o seu poder para aumentar a pressão das válvulas, fazendo a manivela se romper e remover a cabeça do sujeito. De volta à central de comando, a Capitã Celeste e sua equipe inspecionam a gravação do celular da influencer. No vídeo é mostrado que Jackson sumiu repentinamente, Mia foi atacada de maneira inexplicável e o último a se encontrar com ela foi o Professor Hall. Enquanto isso, o sujeito continua a exibir as suas peças e vende para uma mulher chamada Senhorita Strauss um colar valioso. A negociação logo é interrompida pela capitã, que juntamente com Brian leva o professor até outra sala e começa a interrogá-lo. Hal não entende o que está vendo, mas Celeste explica toda a situação, dizendo que Jackson está desaparecido e sua esposa foi eliminada. O professor diz não saber nada sobre isso, mas a capitã alerta que ele é o principal suspeito por ter sido a última pessoa a interagir com Mia. Junto a isso, as câmeras de segurança do navio registraram a desavença que ele teve com um casal horas antes. O sujeito se sente ofendido com as suspeitas e se recusa a falar, mas Brian o leva até o vagão inferior e pretende obter as respostas de qualquer maneira. Mal sabem eles que tudo está sendo arquitetado por Edina, que segue com a próxima etapa do ritual e usa magia para acionar os motores do Titanic 3. Sem entender o porquê o navio voltou a zarpar sem autorização, a Capitã Celeste vai até o centro de comando, deixando Brian responsável pelo interrogatório. Porém, assim que a capitã sai da sala, é revelado que o segurança não
está a serviço do navio, e sim do próprio Professor Hall. O sujeito foi contratado como segurança disfarçado para atrair clientes ricos e dispostos a gastar fortunas com os itens coletados do Titanic. Em troca, ele recebe um percentual pelas vendas, mas agora que a situação mudou depois que Mia foi eliminada, ele exige um valor maior pelo acordo. O Professor Hall inicialmente se recusa, porém vendo que precisa recuperar os custos da exposição e está sendo acusado de eliminar um passageiro, ele aceita. Os dois seguem a negociação ao mesmo tempo em que a capitã tenta falar com Parker, mas o sinal do comunicador está com interferência. Ela então vai até a central de comando para falar com o navegador, que revela não ter sido ele quem acionou os motores e nem sabe como o navio está se movendo. A capitã exige que eles interrompam os motores, mas o sistema elétrico não está funcionando. Para piorar, o navio parece estar seguindo em direção a um caminho repleto de icebergs, e se algo não for feito, a tragédia do Titanic irá se repetir. Diante desse estado de urgência, a capitã segue até a sala de máquinas e no caminho encontra Brian, que a acompanha até lá. Nesse mesmo instante, no convés principal, Suzy acompanha a Sra. Strauss, que resolveu sair da festa por estar se sentindo enjoada. A mulher logo se recupera e mostra para Suzy o colar valioso que comprou do Professor Hall. Ao ouvir isso, o espírito de uma das passageiras percebe que este é o seu antigo colar e resolve tirar isso à prova. Sem desconfiar da presença do espírito, a Sra. Strauss diz a Suzy que já está se sentindo melhor e pede para ficar um momento sozinha. A funcionária do navio concorda e volta para o baile, mas logo em seguida, o espírito da passageira aparece diante da Sra. Strauss. Enfurecida por ver a mulher usando seu colar, o espírito lança uma magia contra a Sra. Strauss. Ao fazer isso, o colar começa a pressionar fortemente o pescoço da mulher, que fica sem ar e é eliminada. Minutos depois, a capitã chega na sala de máquinas, apenas para encontrar o corpo do engenheiro com a cabeça removida. Apesar dessa imagem aterrorizante, não há tempo a perder, e Celeste pede ajuda de Brian para mover a manivela e parar o navio. No entanto, a temperatura está caindo rapidamente, e a manivela fica emperrada, sendo impossível girá-la. A capitã então tenta desativar o sistema de máquinas pelo computador, mas ao invés disso, as caldeiras começam a trabalhar intensamente, aumentando a pressão dentro delas. A capitã faz o possível para desativar o sistema, mas vendo que todo o local vai explodir com a pressão, Brian a puxa para fora dali. Como ele temia, a caldeira explode, destruindo os motores do navio e causando um rompimento em seu casco. Após isso, os dois retornam até a sala de comando, onde a capitã é informada dos danos causados. Felizmente, a explosão não foi forte o suficiente para fazer o navio afundar, mas isso pode mudar em breve, pois o radar acaba de detectar um iceberg de 9 metros de altura, se aproximando cada vez mais. Com o navio à deriva, só resta pedir ajuda de outros navios que estejam nas proximidades. Parker então usa o comunicador e envia um sinal de emergência, mas não obtém resposta de outras embarcações ou da guarda costeira. A capitã manda a equipe reiniciar o sistema do navio, e após muito esforço, eles conseguem fazer isso e recuperarem o controle do Titanic outra vez. Em seguida, Celeste manda uma mensagem para acalmar os passageiros e tenta contato novamente com a guarda costeira. Dessa vez ela consegue contato e, além de informar os dados de localização, a capitã pede que eles enviem um reboque para levar o navio de volta ao porto. A guarda costeira confirma o envio de um navio para ajudá-los, porém eles só chegarão nas próximas 2 horas. Durante esse tempo, o Professor Hall continua dentro de sua cela, até que ele nota um vazamento de água no teto. O sujeito grita por socorro, mas não há ninguém por perto, e de repente todas as luzes da cela se apagam. O professor usa a lanterna do celular para poder enxergar, mas logo ele começa a ser atormentado por estranhas vozes em sua mente. Assim que as vozes param, o espírito de um passageiro surge entre os armários e usa o seu poder para prender as mãos do homem nas camas da cela. O professor tenta se soltar, mas o espírito se aproxima dele e está prestes a atacá-lo. De volta à central de comando, Nancy aparece no local e deseja falar com a capitã,
pois já soube do que aconteceu com Mia e Jackson. Ela gravou a transmissão do canal e no vídeo ela mostra que ao lado de Mia aparece a imagem de um fantasma. A Capitã Celeste acredita que a passageira está apenas assustada pelo que aconteceu e pede a Brian que a conduza de volta ao seu quarto. A capitã também diz para o segurança soltar o Professor Hall, pois ele será interrogado quando a guarda costeira chegar. Após deixar Nancy, Brian vai até a cela do professor, que por alguma razão desconhecida sobreviveu ao ataque do espírito. Brian o encontra muito transtornado com o que acabou de acontecer e o professor exige encontrar a capitã o quanto antes. Ao chegar na central de comando, o professor diz que foi amarrado por uma entidade sobrenatural e que várias delas estão espalhadas pelo navio. Novamente, Celeste acha tudo isso um absurdo e manda Brian, juntamente com outros seguranças, levarem Hal até a sua cabine. No caminho de volta, o professor acusa Brian de armar tudo isso para ficar com o dinheiro das vendas. Mas a conversa é interrompida por Edina, que aparece no deck principal. O professor a reconhece do incidente no museu e acredita que ela esteja envolvida em tudo isso. Ele a acusa de ter eliminado o casal de influencers, mas ela diz que o professor amaldiçoou a todos por terem invadido o túmulo dos passageiros do Titanic e roubado seus itens preciosos. Ele então pergunta o que fazer para reverter essa maldição, mas Edina responde que não há como impedir e todos no navio serão eliminados. Após a conversa, Brian leva a jovem até a cela, enquanto outro segurança conduz o professor até o seu quarto. Porém, ao chegarem no corredor, surge mais um espírito e Hal rapidamente se esconde. Acreditando ser um passageiro perdido, o segurança pergunta quem ele é, mas em resposta o espírito o ataca e leva o seu corpo através do mesmo portal por onde Jackson foi transportado. No mesmo momento, Brian e seu colega Skies deixam Edina na cela, mas a jovem não se intimida e diz que todos estão condenados. Para provar isso, ela invoca o seu bisavô, que tranca a porta e se materializa dentro da cela. Brian rapidamente puxa sua arma e tenta atirar nele, no entanto a bala ricocheteia no ventilador e atinge o ombro de Skies. Em seguida, o espírito do Capitão Edward entra no corpo de Edina e faz todas as luzes do navio se apagarem novamente. Graças a isso, todos os computadores da sala de comando são desativados e o Titanic 3 fica à deriva no mar outra vez. A capitã manda sua equipe ativar as lanternas do celular, mas assim que ela direciona a luz até a porta, um espírito aparece diante dela, provando que a história do professor era real. De volta à cela, Edina, agora possuída pelo espírito do bisavô, usa os seus poderes para atacar Brian e o arremessa em direção à parede. Em seguida, ela abre a porta da cela e segue até os corredores, onde observa com satisfação o desespero dos passageiros, que fogem em pânico de seus quartos. Porém, Brian acorda pouco depois e diz que irá chamar por ajuda, enquanto Skies deve aguardar na cela. No entanto, o demente resolve segui-lo, e ao chegar no corredor, outro espírito maligno aparece e usa sua energia para fazer Skies implodir, sendo destruído de dentro para fora. Por fim, Edina chega até a central de comando e com o seu poder, ela arremessa Parker em direção à cabine, o deixando inconsciente. A Capitã Celeste tenta impedi-la, mas ao tocar na jovem, ela sente a presença do fantasma de Edward e é derrubada no chão. Após isso, Edina assume o controle do navio e o direciona até o temido iceberg. Vendo que não pode detê-la em um confronto direto, a Capitã Celeste tenta pedir para que a jovem desista do seu plano e poupe a vida dos tripulantes, pois ela é a única capaz de reverter essa situação. Ao ouvir essas palavras, Edina diz saber disso, mas o espírito do Capitão Edwards a faz pegar o grampo da sua bisavó e acertá-la em seu próprio corpo de forma assustadora. A capitã ficou horrorizada diante disso, mas antes que possa fazer algo a respeito, o Titanic 3 se choca com tudo no enorme iceberg. Os passageiros sentem a força do impacto e perguntam o que está acontecendo, mas Suzy tenta acalmá-los e pede que todos sigam até o convés principal. Com o navio começando a afundar, a situação se torna crítica, mas eis que o Professor Hall aparece na sala de comando e diz saber como reverter isso. Ele sugere jogar todos os itens do Titanic de volta ao mar, para assim acalmar os espíritos que invadiram o navio. Além disso, é preciso pedir a ajuda de Edina para desfazer o ritual, mas ao ver o corpo dela sem vida no chão, o professor se desespera e acredita
acredita que tudo está perdido. Ainda assim, a capitã não está disposta a sacrificar a vida dos tripulantes e manda sua equipe levar todos até os botes salva-vidas. Brian obedece a ordem, mas assim que chega ao museu, ele resolve pegar o seu pagamento, roubando todas as peças da exposição. Para o azar dele, surge o espírito de Mia, que agora controlada pela maldição, observa o segurança, levando os tesouros do Titanic. Ao ver a entidade, Brian puxa sua arma, mas o espírito invoca uma magia que faz o segurança apontar a arma contra si mesmo e disparar. Enquanto isso, no convés principal, a capitã conduz todos até os botes e manda o professor fazer o mesmo. Eles precisam se apressar, pois a polpa do Titanic 3 já está completamente afundada e não irá demorar para o navio inteiro estar debaixo do mar. A água logo começa a invadir os corredores e Suzy vai até um museu para ajudar os passageiros a saírem dali. Nesse momento, o espírito de Brian aparece na sua frente e, sem entender o que ele está fazendo, Suzy o chama para ir junto. Porém, em vez disso, o espírito usa o seu poder contra um bote do Titanic original, que estava pendurado no teto do museu. Ao fazer isso, o bote cai em cima de Suzy, que é completamente destruída por ele. De volta ao convés, os passageiros vestem seus coletes e sobem nos botes, com o professor Hal fazendo o possível para ajudá-los. De repente, aparece em sua frente o espírito do Capitão Edward, que o olha atentamente como se tivesse encontrado um novo corpo para dominar. Ao mesmo tempo, a Capitã Celeste conduz o resto dos passageiros aos botes, até que finalmente o Titanic 3 afunda e ela é levada junto ao seu navio. Horas depois, o professor Hal acorda sozinho em um dos botes, ferido e tremendo por causa da baixa temperatura do mar. Felizmente, a Capitã Celeste sobreviveu ao desastre e consegue subir no bote do professor. Ela o agradece por toda a ajuda, mas ele se culpa por ter causado a eliminação de tantas pessoas ao trazer as peças amaldiçoadas para dentro do navio. Apesar disso, a capitã o conforta, dizendo que apesar de tudo ele conseguiu se redimir. O professor fica feliz com isso, mas ele não resiste aos ferimentos e perde a vida logo em seguida. A capitã tenta salvá-lo, porém já é tarde demais e ela se vê sozinha em meio a todo o oceano. No entanto, o professor acorda mais uma vez, só que agora ele está possuído pelo espírito maligno do Capitão Edwards e ataca Celeste, indicando que a maldição do Titanic continua. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Teriam coragem de entrar num novo Titanic? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!